Saudações, meus caros! Hoje nós vamos dar sequência a um vídeo que eu fiz anteriormente sobre a Revolução Russa. Para essa continuação, nós vamos falar sobre o governo de Joseph Stalin na Rússia comunista. Para isso, nós vamos relacionar esse momento com um dos livros mais famosos, que é uma crítica sobre essa situação da Rússia nesse contexto, que é o livro Revolução dos Bichos. Então, nesse primeiro momento, eu vou explicar algumas características fundamentais desse período stalinista e depois nós faremos algumas relações do contexto histórico com o livro a partir das cenas de um filme feito a partir do livro. Então, primeira coisa, como Stalin chega ao poder? Bom, depois da morte do Lenin, há uma tensão entre duas grandes lideranças do Partido Comunista. A Guerra Civil já terminou, o Exército Vermelho dos comunistas já venceu, mas Lenin acaba morrendo pouco tempo depois. Então surge a questão, quem vai governar a Rússia comunista nesse momento? Começa o conflito então entre Leon Trotsky, que foi o organizador, o líder principal do Exército Vermelho durante a Guerra Civil. Ele acreditava que a Rússia não conseguiria se manter comunista isoladamente. Trotsky acreditava que era fundamental espalhar o comunismo para os outros países, auxiliar os partidos comunistas de outros países para que a revolução se tornasse mundial. Do outro lado, nós tínhamos Joseph Stalin, um típico político político burocrata dentro do Partido Comunista. Ele tinha origem simples, camponesa, mas rapidamente ele consegue influência dentro do partido. Stalin defendia que a revolução deveria primeiro se consolidar dentro da Rússia, para depois, se possível, espalhar o comunismo para os outros países. Stalin acreditava que a única forma do comunismo se manter era ter um Estado forte primeiro, para depois fazer a Revolução Internacional, como Marx defendia nos seus primeiros escritos comunistas. Stalin consegue influenciar e acaba vencendo. A partir daí nós temos então o governo comunista liderado por Stalin. Então nós temos três características principais sobre esse período stalinista, sobre esse governo controlado por Stalin. Primeira característica fundamental é a questão econômica. Então, logo que Stalin assume o poder, ele abandona o NEP, a nova política econômica colocada por Lenin, e traz um novo plano econômico, os planos quinquenais, que tinham metas bem determinadas para um desenvolvimento econômico. A ideia do Partido Comunista com Stalin era fortalecer ao máximo a indústria russa. Era fazer com que a Rússia e a União Soviética tivessem papel de destaque nessa modernidade, nessa nova indústria mundial que se estabelecia. Então era necessário fazer com que a indústria russa saísse do buraco. E eles conseguem fazer isso em pouquíssimo tempo. Em poucos anos, a indústria de base, ou seja, a indústria que produzia matéria-prima para as outras indústrias, aço, carvão, enfim, fazia o refinamento desse tipo de matéria-prima que seria utilizado nas outras indústrias. Isso cresce muito dentro da Rússia, principalmente esse modelo de indústria. Stalin realmente foi bem sucedido nesse momento. A produção, tanto no campo, mas principalmente na cidade, com as indústrias, cresce muito. Mas junto com isso nós temos outra questão fundamental. Toda essa produção ela é controlada pelo Partido Comunista, ela é controlada pelo Estado. O que vai ser produzido, aonde vai ser produzido e o quanto vai ser produzido era algo controlado, determinado pelo Estado, pelo governo. A segunda grande característica está relacionada com a sociedade da Rússia nesse momento. Nós temos
uma grande melhoria dentro da sociedade soviética, da sociedade russa nesse momento. O desemprego diminuiu muito, assim, praticamente não existia mais, ou seja, todas as pessoas tinham uma fonte de renda nesse momento, e o analfabetismo simplesmente praticamente desapareceu. Desde 1917, a Rússia já investia bastante numa educação pública, na formação básica de todos os indivíduos, então a gente teve um grande avanço nessas áreas. Ao mesmo tempo, o governo se preocupa bastante em inserir a mulher na organização da sociedade. A mulher vai ter uma importância tão grande quanto o homem, tanto nas fábricas quanto no campo. Apesar de todo esse desenvolvimento, a gente vai ter uma sociedade plenamente controlada pelo Estado também. Isso quer dizer o quê? Que, olha, a gente pode dizer assim, a situação das pessoas melhorou muito em relação ao que era a Rússia no momento pré-1917, mas ao mesmo tempo a situação de trabalho das pessoas não mudou muita coisa. As pessoas continuaram sendo muito exploradas, as fábricas colocavam um clima de competição, uma jornada de trabalho extremamente pesada e cansativa, que, enfim, as condições de trabalho eram terríveis. Então, é uma sociedade que avançou bastante em algumas áreas, mas em outra ela se manteve bem rígida e opressora para a população. Falando em opressão, a nossa última característica é bastante relacionada à questão política. O autoritarismo e a censura durante o período stalinista na Rússia e nos outros países da União Soviética era extremamente grande. Adversários políticos, opositores, críticos ao regime já poderiam ser eliminados, acusados de traição e ou eliminados ou exilados, expulsos do país, ou presos trabalhando em campos de trabalho forçado. Enfim, nós temos vários relatos, várias denúncias ao longo de todo o período stalinista dessa situação. Claro que várias dessas denúncias elas são influenciadas por quem estava de fora da União Soviética, mas é inegável que o período stalinista foi muito complicado nesse sentido. Nós tivemos, sim, perseguições, eliminações, um grande controle da educação e das informações que circulavam dentro da Rússia e da União Soviética como um todo nesse momento. Então, sim, é inegável que Stalin foi um ditador, que a União Soviética, nesse momento, e a Rússia foi o centro dessa ditadura toda. Essas são as principais características que a gente pode pensar ao longo desse longo período da Rússia controlada por Stalin. Então agora vamos ver algumas cenas do filme A Revolução dos Bichos para a gente poder pensar um pouco como o autor do livro A Revolução dos Bichos apresenta essa ideia. Novo ao homem, e a raiz do problema da fome e trabalho será abolida para sempre. Remova o homem e seremos donos do produto de nosso trabalho. Remova o homem e no dia seguinte nós seremos livres e iguais. Livres e iguais! Livres e iguais! Eu pensei que fosse livre. Seremos E vamos viver sem os livres e arreios. iguais, Se acreditar nisso, acreditará no que quiser. Mas nós teremos que seguir algumas normas. Mas sem o homem, quem é que Nenhum vai animal escovar a minha pode crina? vestir Oh, roupas não. humanas, nem E quem vai dormir colocar em as meu fitas? É, ouvi alguém dizer fitas. Posso pegar fitas, pego qualquer coisa. Basta tentar. Não devia ligar para ficar bonita para os humanos. Mas eu gosto de ficar bonita para os humanos. Fazer realizar um negócio. O quê? Nada de negócios? Todos os animais
devem formar uma unidade e uma irmandade. Todos os animais são amigos. Todos os humanos são inimigos. Então essas cenas estão no começo do filme. Elas apresentam a grande base da história. Bom, esse livro foi escrito por George Orwell em 1945, ele foi publicado em 1945, ali no fim da Segunda Guerra Mundial, e é nitidamente, abertamente uma sátira, uma grande crítica à Rússia comunista. Desde 1917 até aquele momento que o autor acompanha em que a Rússia, tanto a Rússia quanto a União Soviética, estava passando por um grande avanço econômico. Naquele contexto ali, a Rússia já tinha crescido bastante, a indústria soviética tinha crescido e o país teve condições de enfrentar a grande máquina de guerra e vencer, em 1945, a grande máquina de guerra nazista. A Rússia e a União Soviética, no momento que George Orwell publica, pelo menos, o seu livro, ela estava em alta. Só que todos os crimes do Stalin, todos os problemas do Partido Comunista já também estavam públicos, já se tinha notícias, já se tinha informações de todos esses problemas. Então o livro vai ser uma grande crítica a essa situação, a esse autoritarismo, a essa corrupção que vai começar a levar o Partido Comunista. O livro começa com a apresentação desses problemas dos animais. O velho major vai apresentar isso. E, bom, na sequência ele acaba morrendo e um dos seus herdeiros, digamos assim, o Snowball, acaba trazendo de volta os seus ensinamentos com o chamado animalismo, como a gente pode ver nessas cenas aqui. Quem anda em duas pernas é nosso inimigo. 2. Quem anda com 4 patas ou tem asas é nosso amigo. Afinal, nós somos animais. 3. Nenhum animal deve usar roupas. 4. Nenhum animal deve dormir numa cama. Não podemos mais ficar no nível deles. 5. Nenhum animal deve beber álcool. Ou fazer algum negócio. 6. Nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Lutar entre si é da natureza humana. Pincher, sente-se. E o mais importante, 7. Todos os animais devem formar uma unidade e uma irmandade. Todos os animais são iguais. A partir da morte do velho major, toda a crise, todos os problemas que eram provocados pelos humanos começou a ser nítido para os animais. Eles já vinham sendo explorados cotidianamente, mas quando o velho major acaba morrendo por culpa dos humanos, eles começam a se dar conta. E na sequência eles passam por um grande período de fome. O dono da fazenda que eles viviam era um bêbado que não estava alimentando eles, então eles ficaram dias passando fome. No meio disso, então, eles resolvem ir atrás da comida, eles resolvem se servir, invadir o armazém. Quando os humanos vão ver o que estava acontecendo, eles se revoltam e simplesmente expulsam eles. A partir daí, então, a gente vai ter o animalismo. E os porcos vão começar a organizar essa nova vida, esse novo cotidiano dos animais na fazenda. Aqui a gente tem uma clara referência a esse momento inicial. O velho major, ele seria mais ou menos como o Karl Marx, a grande base do comunismo, e ao mesmo tempo ele tem um pouco de Lenin, de ser um dos primeiros, de ser quem vai trazer o comunismo, quem vai trazer a ideia de igualdade para os animais. Snowball vai ser meio Lenin aqui e meio Trotsky.
porque ele vai organizar a resistência contra os humanos, que é uma referência à Guerra Civil, e ao mesmo tempo ele é um herdeiro mais direto do Lenin, dos ideais do Lenin. E o filme também vai apresentar essa tensão entre Snowball e Napoleão, como a gente vai ver nessa cena aqui. Vamos trabalhar para nos alimentar, para nos armar, para proteger nossas fronteiras e defender o animalismo. Não. Para o animalismo prosperar, devemos converter animais de todas as fazendas. Vamos enviar os pombos para espalhar a mensagem de revolução. Então, vamos votar. Sim! Quem vota por Napoleão? Sim, Napoleão! E quem vota em favor de Snowball? Sim. Animais, pensem nas vantagens do moinho de vento. Sim, a construção será difícil, mas depois de pronto, poupará tanto trabalho que iremos trabalhar só 3 dias por semana. Agora, quem estiver a favor... Sim. Snowball. Filhotes, deixem-no! Deixem-no! Então, a partir desse momento, a gente vai ter a ditadura do Napoleão. Há esse conflito entre Snowball, que vai defender a ideia de que todos os animais devem entrar na revolução, devem aderir ao animalismo. A partir da construção do moinho seria possível reduzir esforços para ajudar os outros animais. Mas Napoleão vai dizer o quê? Não, nós temos que ficar aqui, nós temos que cuidar da nossa alimentação, nós temos que nos preparar para defender a nossa fazenda. Então aqui é uma clara referência aos ideais opostos de Trotsky e Stalin. Napoleão acaba vencendo. Aqui nessa cena já é mostrada a questão da ditadura, da violência. Os cães aqui, eles atuam como uma polícia política que vai oprimir qualquer crítico, qualquer opositor ao Napoleão Stalin. Quem se opor, quem criticar, quem não obedecer às ordens de Napoleão, vai ser acusado um traidor dos animais e vai ser castigado ou mesmo eliminado. Essa ditadura, esse controle do Napoleão vai crescendo, crescendo, crescendo. A corrupção deles fica cada vez mais evidente, até que chega um ponto no livro bem marcante em que os animais finalmente se dão conta de quem é Napoleão e o quanto ele se desviou dos ensinamentos do velho major, como a gente pode ver nessas cenas aqui. Permita-me parabenizá-lo por manter sua fazenda em ordem. Obrigado. É um exemplo a todas as outras fazendas, admita. Nenhum animal sofre por trabalhar demais, nem de comer de menos, não é? É claro que sua pessoa se exclui. Outro brinde? A fazenda animal. Não fazenda animal. Decidi que vamos chamar de um nome mais adequado. Fazenda Manor. Oh, então a Fazenda Manor e a nossa contínua prosperidade. Certamente, caro rapaz. Eu não sei qual é a diferença entre eles. Leia pra mim. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Mais iguais que outros? O filme, como ele é produzido depois, ele traz um final um pouco diferente do livro. Não vou contar o que acontece, mas enfim, como o filme é produzido quando já se sabia o que acontecia com a União Soviética, ela acaba entrando em crise e caindo, o filme vai ter um final diferente do livro. O livro termina de um jeito bem aberto, também não vou falar muito do final dele, para, enfim, não dar spoiler,
Mas o livro termina com essa ideia, assim, basicamente denunciando essa corrupção, mostrando o quanto esses porcos se aproximaram dos antigos inimigos, dos humanos, que são, ainda na visão do autor, eles são os opressores. No livro fica bem claro que, olha, os porcos foram corruptos, eles foram ditadores, mas os humanos exploravam os animais. Os humanos são exploradores, os humanos têm sentido dentro do livro, dentro da lógica construída pelo livro, os humanos serem inimigos dos animais. O livro acaba mostrando esse destino meio trágico dos animais, se dando conta que eles estão dentro de uma ditadura, mas eles já não se veem muito, eles já acabam se vendo sem muito o que fazer. Esse foi o meu objetivo aqui, rapidamente, com esse vídeo, tentar mostrar as relações do período stalinista, que é bastante polêmico. Tem pessoas que defendem cegamente a União Soviética de Stalin, e tem pessoas que acusam o comunismo de ser uma ditadura simplesmente por causa desse exemplo do que foi a União Soviética stalinista. Quis esclarecer um pouco algumas coisas, trazer essas informações e trazer também um livro, uma obra literária, para ilustrar um pouco dessa situação. Eu espero que eu tenha ajudado a que vocês consigam construir as suas próprias reflexões, as suas próprias posições, tanto sobre o livro quanto sobre esse contexto histórico bastante polêmico e que dialoga bastante com o nosso contexto político atual. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos. Até outro momento. Abraço.